Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão Adenilson Garcia. E nesse estudo de hoje nós vamos aqui falar sobre um texto bastante conhecido no meio gospel, no meio evangélico, aonde, meus queridos, infelizmente, muitos têm usado desse texto para interpretar de uma forma errada, de uma forma errônea, para assim tirar proveito para si próprio, para poder enganar as pessoas, né, incautas, as pessoas que têm, né, pouco conhecimento bíblico da palavra de Deus, principalmente, meus irmãos, os líderes espirituais têm usufruído desse texto para assim tirar proveito para eles, para que essas pessoas venham ser, podemos até dizer, como intimidadas por eles, para prosseguir da forma que eles querem e não da forma que a Bíblia quer. E esse texto, irmãos, a qual eu estou falando, ela traz uma frase aqui bastante conhecida dos irmãos, onde fala: não toqueis no ungido do Senhor. Mas antes de nós iniciarmos aqui esse estudo, eu já quero também fazer aquele pedido de sempre para os irmãos. Você que é novo no canal, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative aí também o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeos novos no canal. Deixe também o seu like, o seu comentário e também compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, para que assim o YouTube ele possa também distribuir melhor aí esse vídeo para mais pessoas. É muito importante, irmãos, o seu like, é muito importante o seu comentário e o seu compartilhamento para que esse canal venha crescer. Lembrando que tudo isso, irmãos, é gratuitamente, você faz aí questão de segundos. Então não deixe de fazer isso, ajude esse canal a crescer, a pregar, a propagar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, há várias passagens na Bíblia onde aparecem expressões iguais ou semelhantes a essas. Não toqueis no ungido do Senhor. Lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 21 e 22, a Bíblia diz: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Salmo 105, 15, a Bíblia diz: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Já podemos ver aqui, meus queridos, que o versículo 22 de 1 Crônicas, ele é idêntico ao Salmo 105, 15. Mas, todavia, a passagem mais conhecida é aquela que Davi, sendo pressionado pelos seus homens para aproveitar a oportunidade de matar a Saul na caverna. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, a Bíblia diz: respondeu Davi: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, que é Saul, pois é o ungido do Senhor. Noutra ocasião, Davi ele impediu, com o mesmo argumento, que Abissai, seu homem de confiança, matasse Saul, que dormia tranquilamente ao relento. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 9, a Bíblia diz: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Davi, de tal forma, respeitava Saul como ungido do Senhor, que não perdoou o homem que o matou. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz: como não temestes estender a mão para matares o ungido do Senhor?
Essa relutância de Davi em matar Saul, por ser ele o ungido do Senhor, tem sido interpretado por muitos evangélicos como um princípio bíblico referente aos pastores e líderes a ser observado em nossos dias nas igrejas cristãs. Para eles, uma vez que os pastores, bispos e apóstolos são os ungidos do Senhor, não se pode levantar a mão contra eles, isto é, não se pode acusá-los, contraditá-los, questioná-los, criticá-los e muito menos mover-se qualquer ação contrária a eles. A unção do Senhor funcionaria como uma espécie de proteção e imunidade dada por Deus aos seus ungidos. Ir contra eles seria ir contra o próprio Deus. Agora, meus queridos, fica a seguinte pergunta: será que é isso mesmo que a Bíblia nos ensina? A expressão ungido do Senhor, usada na Bíblia em referência aos reis de Israel, se deve ao fato de que os mesmos eram oficialmente escolhidos e designados por Deus para ocupar o cargo mediante a unção feita por um juiz ou profeta. Na ocasião, era derramado óleo sobre sua cabeça para prepará-lo para o cargo. Foi o que Samuel fez com Saul, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, e depois com Davi, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. A razão pelo qual Davi não queria matar Saul era porque reconhecia que ele, mesmo de forma indigna, ocupava um cargo designado por Deus. Davi não queria ser culpado de matar aquele que havia recebido a unção real. Mas o que não se pode ignorar é que esse respeito pela vida do rei não impediu Davi de confrontar Saul e acusá-lo de injustiça e perversidade em persegui-lo sem causa. 1 Samuel capítulo 24, versículo 15, a Bíblia diz: O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Davi não iria matá-lo, mas invocou a Deus como juiz contra Saul, diante de todo o exército de Israel, e pediu abertamente a Deus que castigasse Saul, vingando a ele Davi. 1 Samuel capítulo 24, versículo 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Davi também dizia a seus aliados que a hora de Saul estava por chegar, quando o próprio Deus haveria de matá-lo por seus pecados. 1 Samuel capítulo 26, versículo 9 e 10. O Salmo 18 é atribuído a Davi, que o teria composto no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Não podemos ter plena certeza da veracidade deste cabeçalho, mas existe a grande possibilidade de que reflita o exato momento histórico em que foi composto. Sendo assim, o que vemos é Davi compondo um salmo de gratidão a Deus por ter o livrado do homem violento, por ter tomado vingança dos que o perseguiam. Salmos
18, 47 e 48. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos? Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Em resumo, Davi não queria ser aquele que haveria de matar o ímpio rei Saul, pelo fato do mesmo ter sido ungido com óleo pelo profeta Samuel para ser rei de Israel. Isto, todavia, não impediu Davi de enfrentá-lo, confrontá-lo, invocar o juiz e a vingança de Deus contra ele e entregá-lo nas mãos do Senhor, para que ao seu tempo o castigasse devidamente por seus pecados. Meus queridos, diante disso, o que não dá para entender é como então alguém pode tomar essa história de Davi se recusando a matar a Saul por ser ungido do Senhor como base para esse estranho conceito de que não se pode questionar, de que não se pode confrontar, contraditar, discordar e mesmo enfrentar com firmeza pessoas que ocupam posição de autoridade nas igrejas, quando os mesmos se tornam repreensíveis na doutrina e na prática. Não há dúvida de que nossos líderes espirituais merecem todo o nosso respeito e confiança e que devemos sim acatar a autoridade deles. Isto é, enquanto eles estiverem submissos à palavra de Deus, pregando a verdade e andando de maneira digna, honesta e verdadeira. Quando eles se tornam repreensíveis, devem ser corrigidos e admoestados. Paulo orienta Timóteo da seguinte maneira, no caso de presbíteros, bispos, pastores que errarem: não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-o na presença de todos, para que também os demais temam. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19 e 20. Vemos aqui, meus irmãos, que os que vivem no pecado, pelo contexto, é uma referência aos presbíteros mencionados no versículo anterior. Os mesmos devem ser repreendidos publicamente. Mas o que impressiona mesmo é a seguinte constatação: nunca os apóstolos de Jesus Cristo apelaram para a imunidade da unção. Quando foram acusados, perseguidos e vilipendiados pelos próprios crentes, o melhor exemplo é o do próprio apóstolo Paulo, ungido por Deus para ser apóstolo dos gentios. Quantos sofrimentos ele não passou às mãos dos crentes da igreja de Corinto? Seus próprios filhos na fé. Eu vou aqui, meus queridos, citar apenas uma passagem da primeira carta ao Coríntios, onde o apóstolo Paulo, ele escreve, e ali ele revela toda a ironia, veneno, maldade e sarcasmo com que os coríntios o tratavam. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao 17. Já estáis fartos? Já estáis ricos? Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara, reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco.
Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tirieis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Amados, por que é que eu não encontro nesta queixa de Paulo a repreensão? Como vocês ousam se levantar contra o ungido do Senhor? Homens de Deus, os verdadeiros ungidos por ele para o trabalho pastoral, não respondem às discordâncias, críticas e questionamentos, calando a boca das ovelhas como: não me toque, que sou ungido do Senhor, mas com trabalho, argumentos, verdade e sinceridade. A frase "não toque no ungido do Senhor" é apelação de quem não tem argumento e nem exemplo para dar como resposta. Meus irmãos, diante desse estudo, aqui vai um conselho para vocês. Cuidado com a argumentação desses líderes espirituais. Cuidado, meus queridos, com essas pessoas que usam desse texto como apelação para poder ter benefício próprio, que usam desse texto para se tornar imune diante das circunstâncias, diante dos atos, né, diante das atrocidades que muitos cometem por aí. Nós vemos aqui, meus queridos, que muitos usam desse texto como apelação, meus queridos, para quê? Para que eles possam continuar nos seus erros, nas suas falhas, e que ninguém venha repreender eles por isso. Mas, através desse estudo, através, meus queridos, desse texto, dessa palavra, nós podemos ver e entender que não é desta forma que as coisas funcionam, que não é desta maneira que a Bíblia ela vai nos ensinar. Por isso, mais uma vez, eu digo aqui para vocês, meus queridos, a importância de nós estarmos a cada dia mais lendo, estudando a palavra de Deus, para que nós não venhamos ser enganados por esses falsos pastores, falsos mestres, com essas ladainhas, com essas falácias que eles veem acima das pessoas. Porque é isso que está acontecendo, irmãos. Infelizmente, muitos líderes espirituais, pastores, bispos, apóstolos, estão usando desse texto para quê, irmãos? Para que eles possam continuar aproveitando dessas pessoas.
para que eles possam continuar, irmãos, enganando essas pessoas e aqui enriquecendo ilicitamente nas costas das ovelhas, enquanto eles estão ficando cada dia mais ricos, as ovelhas estão, irmãos, ficando cada dia mais necessitadas. Quantas ovelhas aí nós não vamos ver, irmãos, necessitados, passando fome, sem ter o que comer, o que beber? E ver se esses líderes espirituais não estão preocupados com isso. Ver se eles estão indo lá suprir a necessidade das ovelhas. Ver se eles estão indo lá suprir a necessidade dos órfãos, das viúvas, como a Bíblia nos ensina. Então, meus queridos, fiquem atentos com esses líderes espirituais. Se na igreja, irmãos, a qual você congrega, o seu líder tem pregado esse texto dessa forma, dessa maneira, irmãos, cuidado, que é só uma enganação sobre a tua vida, para que ele possa prosseguir, irmãos, fazendo coisas erradas, desnecessárias, que não condiz com a palavra de Deus. Isso, irmãos, é falácia. Falácia. Não toqueis no ungido, falando que nós não podemos tocar no ungido de Deus. Irmãos, todos aqueles que hoje vivem na presença de Deus, esse é ungido do Senhor, esse é escolhido de Deus. Então nós temos direito diante da palavra de Deus, nós temos o direito, nós temos sim a obrigação de confrontar todos aqueles que estão andando de uma forma incondizentes com a palavra de Deus. Essa é a nossa obrigação, é o nosso direito. Se porventura o nosso líder espiritual não está andando conforme a palavra de Deus, nós temos sim, irmãos, o direito de confrontar ele. Nós temos sim o direito de questionar a ele diante da atitude que ele está tendo, a qual não é conforme a palavra de Deus. Nós temos esse direito. E precisamos agir dessa forma, dessa maneira, segundo a palavra de Deus. Para viver segundo aquilo que a palavra nos ensina. Nós vimos aqui, meus queridos, em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo falando com Timóteo, referente o quê? Aos presbíteros, aos pastores, ao bispo, que aqueles que andam no erro serem repreendidos publicamente, e que se aquele líder espiritual, perdão, irmãos, e se aquele líder espiritual está agindo de uma forma incondizente com a palavra de Deus, que ele pode sim ser repreendido por 2 ou mais pessoas, 2 ou mais testemunhas, pode ir lá e repreender ele diante das atitudes erradas a qual ele está tendo. Então, irmãos queridos, ficamos atentos e de olho nesses líderes espirituais, para nós não sermos enganados por eles. E mais uma vez, irmãos, estude a palavra de Deus, lê com frequência a palavra de Deus, estude, aprofunde na palavra de Deus, para que você venha andar segundo a palavra de Deus e não segundo aqui esses líderes espirituais, que esses falsos profetas, que esses falsos pastores vêm pregando, vêm fazendo, que não condiz com as sagradas escrituras. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, que esse estudo venha mais uma vez agregar no teu conhecimento, para que assim você possa estar crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento, como a Bíblia nos ensina, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.